Glória a Jesus. E eu gostaria de estar lendo com vocês no livro de Mateus. Glória a Deus. Glória a Jesus, capítulo 26. Livro de Mateus. Glória a Deus, amém? Capítulo 26. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Livro de Mateus, capítulo 26, na presença do Senhor, amém? E aí nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor nessa Santa Ceia, e é uma palavra de aconselhamento para a igreja, para fortalecimento da igreja, e que você possa se sentir nessa noite na liberdade do Senhor sobre o seu coração. Deixa Deus trabalhar sobre a sua vida, sobre o seu coração nessa noite. É muito importante Deus ter uma condição favorável para trabalhar no seu coração. A gente vai ler e eu vou explanar um pouco para vocês. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14, 15 e 16. 14, 15 e 16, que está dizendo assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis para que eu entregue a vós? E pagaram 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava oportunidade para o entregar. Amém? Gostaria de fazer mais uma oração. Curva a sua cabeça, pede ao Senhor. Irmãos, eu aprendi de novo, glória a Deus, a entrar na igreja e a entrar com o pensamento assim: Deus, eu não aceito sair sem receber a tua presença no meu coração. Eu não aceito sair do culto sem entender o que o Senhor tem para me dizer. É algo que eu sempre fiz com Deus, esse propósito de realmente, porque a palavra do Senhor, quando ela vem até nós, ela jamais volta vazia. A palavra de Deus, quando ela é atirada em nós, ela é jogada em nós, ela jamais volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Eu preciso entender essa voz, eu preciso entender esse momento de Deus na minha vida. Que você possa entender esse momento de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa vida perante o Senhor nesta Santa Ceia, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que possa derramar toda sorte de bênção sobre esta igreja nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz e entender o teu propósito sobre as nossas vidas. Pai, que no nome de Jesus, se há alguma influência do inimigo para bloquear a mente, para desvirtuar os pensamentos a ponto de não receber essa palavra, Senhor, nas regiões celestiais agora, eu determino em nome de Jesus, que essa falta de compreensão e entendimento causada no mundo espiritual, que venha cair por terra no nome do Senhor. Pai, nós precisamos entender a tua voz, entender o teu propósito. Pai, ajuda-nos na sua presença, nos ajuda a caminhar corretamente perante o Senhor e perante a sua palavra. Abençoa a tua igreja, que ela cresça na graça no Senhor nesta noite, que ela possa aprender a palavra e ser cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, esteja conosco hoje, receba o nosso culto perante o Senhor em nome de Jesus. Amém. As palmas louvem a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Irmãos, tem dito, quando a gente fala de pessoas, que assim, não é só colocar um filho no mundo, tem que cuidar. Já ouviram essa expressão? Glória a Deus. E a igreja também.
não quero ser só mais uma igreja, eu quero ser o corpo de Cristo. Eu não quero estar no meio das estatísticas de sendo cristão no planeta. Eu quero realmente fazer a diferença na identidade que Cristo me deu. Seja um em Cristo Jesus. Seja individual. É você e Deus. E essa particularidade ela não pode se perder quando a gente mensura ou conta a quantidade de cristãos. Tem muito cristão, tem muitas pessoas. Quem é você no meio destas pessoas? Quem é você no meio da multidão de cristãos? Quem é você no meio das estatísticas? Glória a Deus. Quem é você? Qual é a sua identidade no Senhor? Então, a ideia é entender realmente o propósito perante o Senhor. Porque se eu entender o propósito, meu propósito, o seu propósito de adorar, de servir, de ser servo, entender que nós estamos na igreja por um motivo muito maior do que a minha simples e pequena e mesquinha vontade. Nós somos pequenos quando a gente pega o ponto de vista de Deus olhando para nós. Hoje nós estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar a Deus, mas a gente precisa entender que tem um plano muito maior para a minha vida e para a sua vida. Existe algo maior, porque Deus é maior, porque Deus é grande. Glória a Deus. Então os planos de Deus na minha e na sua vida, eles precisam ser compreendidos, entendidos, porque existe a parte espiritual, Deus influenciando o homem, e precisa do homem ouvindo e executando a voz de Deus. Glória a Deus. Eu preciso entender que a minha vinda na casa do Senhor, vocês estão aqui, vocês que estão nos assistindo, a minha vinda na casa do Senhor é muito maior do que eu. Se você entender o que é maior do que você vai entender que existe alguém te dirigindo, sobrepondo as suas vontades, o teu querer, sobrepondo o material, o físico. Existe um plano de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa, sobre a nossa estrutura, que vai seguir de hoje para amanhã e até quando Deus quiser. Amém? Glória a Deus. Então a igreja, ela precisa acordar para os planos do Senhor. Nós precisamos acordar para ser servos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos acostumados no nosso século, eu posso dizer no nosso século, na nossa vez, e assim a tendência não é melhorar, infelizmente, a palavra precisa cumprir-se, glória a Deus. A palavra ela precisa se desenvolver, mas a gente está vivendo num tempo que nós estamos trocando de posição. Nós estamos querendo ser servidos. A igreja precisa se enquadrar às pessoas. A palavra não muda. Ela é uma palavra para mim, ela é para missionária, para a irmã Simone, para a missionária Sabrina. Ela é a mesma palavra para você. Para todas as igrejas do mundo inteiro é a mesma palavra. É muito cômodo para mim, para vocês, para nós todos, a gente querer que a palavra se enquadre à nossa necessidade. É muito bom ouvir isso, satisfaz a nossa carne, mas nos deixa preguiçosos perante a obra que o Senhor tem na nossa vida. Tira de nós, sabe, o conforto, o conforto de estar só ouvindo coisas que eu quero, de estar entendendo só coisas que eu preciso, Deus, eu preciso, Deus. Assim a gente entra perante o Senhor no tópico, eu preciso, Deus. E isso cria-se uma nuvem na igreja, aí eu estou falando de forma geral, e aí parece que os cultos começam a ser uns cultos de coaching, de psicólogos. E não é isso. Aqui tem cajado. Cajado dói. Cajado é para puxar.
Cajado não é que a ovelha está indo para um lado que não é para ir, é para colocar ali e falar, vem para cá. Na igreja, no altar, tem cajado. Tem um cajado aqui, que tem ovelhas. Porque tem o pastor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós, como igrejas, como servos de Deus, a gente precisa entender o servir a Deus e a importância do seu culto ao Senhor. Existe um culto a Deus. Aí eu preciso, para poder entender isso um pouco melhor, individualizar. Porque a gente chega na igreja, está todo mundo cantando, né? E ali se parece que está todo mundo cultuando, mas é individual. Eu acredito que o Senhor, Ele consegue fazer um filtro muito grande quando Ele olha para Manancial, quando Ele olha para as determinadas igrejas. Ele consegue nos ver individualmente. Uns recebem, outros não. Tem muitos Caíns e Abel. Mas quem nós queremos ser? Eu preciso ter uma consciência clara do que eu estou fazendo, né? De qual é a minha missão de ir ao culto. Eu estou indo ao culto, né? Eu preciso entender essa lógica de ir ao culto, o que representa, para que eu possa fazer de maneira inteligente e correta, para que seja um culto verdadeiramente racional, derivado de raciocínio, igualmente de entendimento, para que a gente possa entregar a Deus um culto racional. Você consegue adorar a Deus, engrandecer o Senhor com inteligência, com propósito? Tem um propósito. Deus, eu estou aqui hoje para poder te agradecer, para te adorar, para te glorificar, né, pela tua palavra ter me alcançado, por eu ter a oportunidade de ouvir a tua voz. Peço ao Senhor que me ajude nas minhas fraquezas, para que eu cada vez mais te sirva, me abstendo do pecado todos os dias, das tentações todos os dias. Então eu preciso de uma lógica, de um entendimento, para que eu individual, você, nós precisamos entregar um culto para Deus. Você precisa entregar o seu culto para Deus, né? E pensa em alguém que está próximo de você, faz uma comida de qualquer jeito e põe na mão dela para ver se ela vai aceitar. Vai dar um presente para alguém de qualquer jeito para ver se a pessoa vai aceitar. Vai prestar um serviço para uma pessoa de qualquer jeito para ver se ela vai aceitar. Ninguém vai aceitar. Ninguém aceita qualquer coisa. Porque se te entrega qualquer coisa, você vai pensar, eu sou qualquer coisa. Eu estou ficando por último ali, para a beirinha, para o finalzinho. Deus merece isso. Deus quer isso. O que me preocupa muito quando a gente vê Caim e Abel, que era uma oferta perante o Senhor, e Deus rejeita Caim. Lá no início, Deus rejeitou Caim. E a gente pode conjecturar várias situações em relação ao que Deus enxerga o coração do homem, o entendimento do homem em relação a ele. Aí vem uma palavrinha que fala assim: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se o coração não estiver todo em Deus, não o acharemos. Caim estava perante o Senhor, mas de repente o seu coração não. Caim estava lá, diante do Senhor, do lado de Abel. Eles estavam lá juntos. Mas Deus enxergou na oferta de Abel algo diferente. E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, de sacrifício vivo. A gente fala que a nossa vida não é um altar perante o Senhor. Deus, a minha vida é um altar perante o Senhor. Mas como está esse altar? Será que esse altar está com cinza? Coisas passadas que você não limpa mais na presença de Deus? Tem que ir tirando, tem que ir se renovando. Senão o fogo não arde continuamente no altar. Não arde. Tem que ter fogo, chama do Espírito Santo. Tem que ter óleo, tem que ter azeite, tem que ter presença. E aí eu estou chamando a igreja hoje por uma responsabilidade individual. Será que o seu culto racional está sendo entregue a Deus?
Será que você está se apresentando a Deus com o coração, buscando a Deus de todo? Ou só tem um pedacinho? Ou será que é só um restinho? A gente olha para Davi quando ele foi ofertar a Deus, foi fazer um sacrifício ao Senhor, foi-lhe dado, falou assim: olha, rei, Davi deslocou até um local para poder orar a Deus, para consagrar o Senhor. E aí ele chegando na casa do anfitrião daquele lugar, eles disseram para ele assim: olha, Davi, eu vou te dar tudo o que você precisa para sacrificar a Deus. Ele falou: claro que eu não quero isso não. Ele falou: não, mas eu estou te recebendo aqui na minha casa, o Senhor está vindo ao meu encontro aqui, eu vou te dar tudo para você sacrificar a Deus. Ele falou: não, para mim se sacrificar a Deus tem que custar algo de mim. Foi lá e comprou tudo, pegou tudo e sacrificou. Sabe o que ele estava dizendo para a gente? Sabe o que Deus disse na palavra dele para nós? Que tem que te custar. Adorar a Deus, servir a Deus tem que te custar alguma coisa. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tem que te custar. Aquele que não perder a sua vida por amor a mim, esse não encontrará. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse encontrará. Mas aquele que ganhar a sua vida, perderá. Entende que é muito sério o cultuar a Deus, o servir ao Senhor, o custar algo para você. A gente está vivendo um evangelho que eu paro para ver algumas coisas, eu passo até mal, sem brincadeira, assim, eu fico olhando, eu estou evitando de ver, porque eu não aguento, de verdade. A gente está vendo coisas que estão inchando a carne da igreja. A igreja precisa de óleo. A igreja precisa de consagração. A igreja precisa de calvário, ela precisa caminhar, seguir. Vamos pensar, você acha que seguir Jesus, ele está indo para onde? Porque tem muita gente que fala: estou seguindo Jesus, mas para onde você acha que ele está indo? Você já imaginou? Para onde está indo Jesus? Então já estamos desvirtuando, porque se eu te dou meia informação, você pega a meia informação e introduz o início e o final. Ou às vezes eu não consigo ver o final e muito menos o início, mas eu só fico com o meio. Eu preciso do início, meio e fim. Eu preciso entender o propósito de Deus na minha vida para que eu possa dar valor, para que eu tenha chance de fazer algo perfeito perante o Senhor, com todas as minhas forças. A perfeição aqui está em todas as minhas forças perante o Senhor, de todo o meu coração. Será que a igreja dos nossos dias, do nosso momento, da nossa era, será que a nossa igreja, no modo global, está preocupada se Deus está recebendo o sacrifício ou não? Será que eu e você, individualizado, e aí eu posso pegar no modo geral, será que todo mundo está preocupado se Deus está recebendo o seu louvor, se Deus está recebendo o seu culto a Deus, o seu cultuar? Porque teoricamente o culto ao Senhor, os louvores a Deus, é para engrandecer quem? A Deus. Não é assim? Você deu um glória a Deus, você deu para quem? Para Deus. Amém? Glória a Deus. Então o culto é voltado para engrandecer Ele, não eu e nem você. A responsabilidade minha e sua é adorar. Só que nós precisamos de ser cristãos maduros, no entendimento, corretos, no entendimento. Pastor, eu estou indo para a igreja, eu estou indo lá para o culto porque eu tenho que adorar a Deus. E chegar aqui, você adora. Você tem que adorar. Pastor, eu tenho. Se você veio para o culto, é adorar. Não tem outro sentido do culto se não for adoração. O culto é para adorar, é para venerar Deus, e não sermos venerados, e não sermos inchados, cada vez mais com palavras que enchem o nosso ego, coloca lá os super cristãos. Não tem super cristãos, não existe super crente, não tem.
Crente passa tribulação, passa luta, passa prova. Mas e daí? Tem de bom ânimo, eu venci, disse Jesus. No mundo tereis aflição, o Pai nos falou. E aí a gente vai pegando tantas coisas que eu nem estou ouvindo mais, porque eu não aguento ouvir. Né? Eu não consigo, né? Eu busco a leitura da palavra e quando eu ouço coisas do tipo que mata a igreja. E aí quando eu falo mata, a pessoa chega na igreja, não sabe o que é adorar a Deus, não consegue dobrar o joelho para adorar o Senhor. Qual que é o sentido de dobrar o joelho? Reverência. Eu dobrei o joelho e reverenciei a Deus. É o mínimo. A partir desse ponto, na minha casa eu vou adorar o Senhor, dobra o seu joelhinho lá e reverencie a Deus. Antigamente você via os cristãos tudo de cara no pó, não vê mais. Ficaram no pó mesmo, orando, reverenciando, reverenciar. Às vezes a gente fica em pé, eu acho que a maioria não sabe, mas um tempo atrás, eu quis, no meu coração, entender assim, às vezes na hora de ler a palavra a gente fica em pé. Eu falo, igreja, pode se sentar, fique de pé na reverência ao Senhor. Porque se eu ficar de pé para ouvir a palavra, ler a palavra, mas não praticar na minha vida, eu não tenho reverência na minha vida, não adianta. Eu quis fazer o contrário, eu sento, mas reverencia a sua vida. Num sinal de propósito para trazer algo diferente para a igreja. Que eu preciso reverenciar a palavra do Senhor na minha vida, eu preciso ser um crente diferente da multidão. Eu não quero ser multidão. Seja diferente, porque a Bíblia fala de multidões que seguiram Jesus e conta uns casos que receberam milagres. Eu quero uns casos que receberam milagres. Eu quero ser diferente, mas o diferente faz diferente, ele não faz igual a multidão. O diferente empurra e entra no meio, toca na orla do vestido de Jesus para sentir virtude sair de Deus. O diferente chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não careço nem que o Senhor entre na minha casa. Ele se humilha perante o Senhor e tem posturas diferentes do tradicional. Os que reverenciam Jesus, eles arrancam o telhado, descem o olho paralítico do meio do nada, lá da sala, e falam assim: olha Jesus, precisamos do Senhor. Existe uma reverência que faz com que você e eu, nós ficamos diferentes do comum, do natural, para que o sobrenatural aconteça sobre a nossa vida. A maior preocupação é se Deus está recebendo o seu, o meu, o nosso culto ao Senhor. Alguma coisa Deus está recebendo aqui, mas de quem? Será que é meu? Será que é seu? Será que é nosso? É uma pergunta que precisa ser respondida dentro do nosso coração, pelo menos na intenção de busca. Porque quando, irmãos, aí eu pego o seguinte, fazer umas pontes para vocês entenderem como que a gente muda quando é Deus, quando a gente adapta. Quando a gente vai trabalhar, quando eu vou para trabalhar, eu posso passar a noite toda acordado, porque eu tenho que levantar cedo de manhã e tenho que ir trabalhar. Eu chego lá, o patrão está lá, tem que fazer, eu tenho que fazer. Não é assim que a gente quer? Faz parte do nosso contrato de trabalho, a gente tem que trabalhar. Às vezes a gente vai trabalhar gripado. Eu vou trabalhar gripado, vou lá, trabalho gripado. Né? A gente vai arrastando trabalhar, vai lá arrastando trabalhar. Não é assim que a gente faz? A gente não mede esforços. Aí quando a gente chega na igreja, a gente se acomoda e começa a dizer: Deus, o Senhor sabe de tudo. Eu já ouvi essa frase muitas vezes: Deus, o Senhor sabe de tudo. Deus adaptando, você adaptando a palavra: não, Deus, o Senhor sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe que a gente esforça para todos, mas na hora que chega na vez dele, a gente não faz. A gente esforça o dia inteirinho, chega na hora de pegar a Bíblia até uma Bíblia dessa que pesa 2 toneladas, não aguenta carregar para ler. Às vezes embaralha, fica lá 5 horas, assim, ó, o dia inteirinho, mas na hora que pega a Bíblia, não aguenta pegar a Bíblia, não consegue segurar a Bíblia, não consegue entender a Bíblia. Uma vez fui conversar com um jovem, o jovem lê 4 livros por mês. Eu falei: nunca vi uma pessoa ler tanto livro. E a Bíblia? Não lê a Bíblia. Olha, o
cristão que está indo para o céu não lê Bíblia, está indo para onde? Então a gente esforça por um tanto de coisa, mas na hora que chega a vez de Deus, eu estou cansado. Na hora que chega a vez de Deus, é ali, ó, eu não posso. Na hora que chega a vez de Deus, não tem jeito. É amanhã. Quem sabe se vai amanhecer? O fôlego de vida não pertence a nós. Igreja, eu estou puxando a igreja para a responsabilidade do culto individual a Deus. E aí eu posso dizer, o culto ele começa às 19 horas, não, ele começou na hora que eu acordei de manhã. Começou lá, de manhã. Lá, não preparei nada, cheguei aqui arrastando. Glória a Deus, Deus conhece o seu dia. É Ele que vai determinar se recebeu ou não. Mas você está tranquilo com isso? Você está leve com isso? Você acha que você poderia fazer um pouquinho melhor para Deus, já que é para Ele? Porque quando eu vou pedir, o Senhor é o maior Deus do mundo, me dá. Mas na hora que eu vou entregar, Deus tão pequenininho, em 2 minutinhos, Deus falou, amém. Ele orou, amém, Deus. Você já orou? Orei, amém. Mas isso não é oração, não, mas já acabou. Então na hora de pedir, eu vi um Deus grande, mas na hora de eu entregar alguma coisa para a minha adoração, amém. A proporção de adaptação. E aí eu estou desafiando a igreja a ser melhor cristão, a ser um servo melhor, a ser uma pessoa melhor em Deus, a valorizar o Deus que você disse que é grande, o Deus que você está falando que é poderoso, você fala também. A responsabilidade nós temos que tratar de igual modo. Você trata um policial igual você trata uma pessoa comum? Não, eu acho que não. As autoridades que a gente tem no país, você trata eles como qualquer outra pessoa? Não, eu acho que não. Por que a gente está tratando Deus como qualquer coisa, colocando Ele lá no último da lista? Por que Deus está no último da lista? Por quê? Qual que é o grau de importância que eu estou dando ao Senhor e à palavra, né, e consagrar minha vida ao Espírito Santo? O Espírito Santo, qual que é a importância que eu estou dando de ser casa do Espírito Santo? Eu sou templo do Espírito Santo. Qual que é a importância que eu estou dando nisso? Eu estou dando importância no templo do Espírito Santo? Não, Senhor, vem habitar em mim, fica aqui comigo. Mas qual que é a importância que eu estou dando? O Espírito Santo fica comigo. Qual que é a importância que eu estou dando para a palavra na minha vida individual? É eu, você, pastor, para mim está tudo certo. Ótimo, glória a Deus. Mas se não tiver, hoje é um tempo de restauração de Deus na sua vida. Hoje é algo que Deus vai fazer diferente no seu coração. Deus pode te ajudar se você buscá-lo de todo o coração. Tem que ter prioridade. Tem que ter prioridade, porque o inimigo ele tem as manhas e as artes dele para tirar essa prioridade da igreja. O inimigo, irmãos, o crente que subestima o inimigo, ele está mais derrotado que tudo. Adversário é para ser respeitado. Ele é um adversário, tem que respeitar. Tem que respeitar o diabo? Tem, porque se você não vigiar, te derruba. Se você não for crente fiel, ele entra na tua vida e acaba com ela. Olha o exemplo de tanta gente aí. Agora nós temos exemplos aí na internet, não sei se estão acompanhando aí, ó. Pessoas grandes caindo. Porque o inimigo, brincar com o inimigo, ele entra e destrói. O diabo, ele não tem medo de homem, ele não tem medo da Bíblia, até porque ele sabe. Mas ele tem medo do crente cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, consagrando, obediente à palavra dele. Aí ele tem medo, aí ele rasteja, ele cai, ele chega, Jesus derruba. Jesus derruba. Agora, se viver só na capa, só na aparência, ele entra e derruba. Uma hora ou outra aparece alguma coisa. E hoje está fácil, joga lá nas mídias e vai para todo mundo. Como está a minha vida espiritual perante o Senhor? E aqui eu quero dizer carinhosamente com a igreja, a palavra é uma palavra que tem que ser dita, é a palavra que está na sua mão, e eu estou pegando fragmentos dela para poder te ajudar a entender que é um culto seu, meu, que precisa ser entregue a Deus.
que o seu culto seja recebido ao Senhor. Amém? E aí quando a gente pega, explicando aqui a traição de Judas, e diz: que me dareis para que eu o entregue a vós? Irmãos, o diabo ele paga. O nosso adversário, quem subestima o inimigo, tem caído muitas vezes. Pode estar oculto, mas Deus vê. E a obra de engano na casa do Senhor não permanece. Sempre aparece. E aí, se vocês acompanham aí, que eu acredito que sim, vocês já sabem muitas coisas aí que têm acontecido. É mister que vem os escândalos, disse a Bíblia, mas ai de quem por ele vir. O que eu quero dizer para a igreja é que nós somos assediados o tempo todo para negociar os nossos momentos com Deus. Você acha que você está deixando de orar por um acaso? Você acha que você está tendo dificuldade de ler a Bíblia por um acaso? Você acha que você não consegue jejuar a Deus por um acaso da vida? Não. Existe uma luta espiritual travada no mundo espiritual para que você não progrida, não venha progredir espiritualmente. Eu estou falando de uma igreja viva. Quando a gente olha as 7 cartas da igreja da Ásia, a gente vai entender lá situações de Deus olhando para a igreja. Ele olha para as 7 igrejas e fala das 7 igrejas. Dentro das 7 igrejas, de modo individual, ele fala o status de cada público de cristãos ali dentro. E uma me chamou mais atenção, assim: olha, tem os nomes de que estás vivo, mas está morto. Essa eu vou te falar, essa marcou. Sabe por quê? Nós precisamos tomar a consciência da inteligência, do raciocínio, para a autoavaliação. Eu estou bem ou não diante do Senhor agora? Como está a minha vida espiritual? Não, pastor, não está legal. Melhora. Hoje. Antes de você comer, já separa um tempo para você ler a Bíblia, orar. Separa um dia da semana aí, se não todos, para poder jejuar a Deus. Separa. A gente planeja uma vida e não planeja buscar a Deus. A gente tem planejamento para tudo. Planejou. A gente planeja tudo na vida, tudo. Eu planejo estudo, eu planejo tudo. Até uma comida que a gente vai fazer, a gente planeja. Planeja tudo. E não planeja buscar a Deus. Você está planejando no meio da sua semana buscar a Deus? Porque tem uma premissa que fala assim: olha, quem não planeja está dentro do planejamento de alguém. Essa frase me marcou muito. Quem não planeja está dentro do planejamento de alguém. Você acha coincidência não ter tempo para ler Bíblia? Você acha coincidência não ter tempo para buscar Deus durante a semana na sua casa? Você acha que é coincidência? Ou você acha que é um plano muito maior do que o nosso, os nossos pensamentos, uma luta espiritual, arquitetando para que você nunca encontre a Deus na semana? Porque tem gente que passa a semana sem conseguir Deus na sua vida. A minha preocupação aqui nessa noite é chamar a igreja para pertinho do Senhor, para a individualidade que é a Bíblia. Entenda, estarão 2 no campo, um será tomado, o outro deixado. Por quê? Um vai estar com a vida diante de Deus, o outro não. Quem é você nesse público? Os que ficam ou os que sobem? Pastor, eu tenho me esforçado para estar nos que sobem. Então, amém. Então se esforça. Amém? Estão entendendo? Ou não? Glória a Deus. Irmãos, seria muito fácil para mim, principalmente, eu pregar só bênção aqui, ó, só vitória, e deixar vocês embora tudo errado. É muito mais fácil, gente. Muito mais fácil. As pessoas batem muito mais palmas. Dá muito mais glória a Deus. A igreja fica muito mais feliz, muito mais alegre. Mas, gente, eu quero ver vocês lá no céu, porque eu estou indo para lá. Glória a Deus! Oh, Jesus é maravilhoso! Ei, Jesus é bom! Glória a Deus! Amém? A preocupação é essa, a salvação. Você tem que sentir, irmão. Você está sentindo que você está indo para o céu?
Tem que sentir. Ah, pastor, eu estou. Você lê Bíblia? Não. Pastor, eu estou sentindo que eu estou indo para o céu. Tá, mas aqui, você está louvando aí durante a semana de vez em quando? Como é que está? Não. De vez em quando eu passo o carro na rua tocando louvor, eu escuto. E o jejum? Que isso? Ah, sei, eu sei aquele que eu quero todo dia. Eu sei qual que é. Jejum, pastor? Aham, eu sei, eu quebrei ontem. Entende? Como é sério? É sério. Então, assim, é porque a gente tem uma premissa. Uma vez eu estava conversando com um irmão. Ele falou assim: não, aceitei Jesus, estou salvo. Eu olhei para ele e disse: nossa, sério? Aham. Mas que, então, aí eu fiz algumas perguntas para ele. Não vou repetir aqui, porque são perguntas mais profundas, porque está ao vivo. Não, rapaz, se você estiver indo para o céu, acho que eu nem vou na igreja mais não, porque desse jeito, uma vez salvo para sempre. Essa aí é demais. Nossa, aí a gente olha, na cruz tinha 2 ladrões, um pecou a vida dele inteira, os 2 pegaram a vida dele inteira. Na hora, antes de morrer, falou assim: Jesus, quando eu estiver no paraíso, o Senhor lembra de mim, Jesus estará comigo. A salvação é um momento. Tem gente que está vivendo o Cristo a vida inteira, mas se antes de morrer pecou e morreu, não vai para o céu não, gente. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, né? Livro de Apocalipse, os mentirosos. E aí, como está a minha vida perante o Senhor? Então eu preciso realmente sentir para o céu. O primeiro passinho ali, bem devagarzinho, bem pequeno, é orar, jejuar, ler Bíblia, bem pequenininho, só isso aqui ó, que você tem que fazer, um pouquinho, separou sua vida ali para Deus, faz um planejamento, não deixa o inimigo planejar mais, você não vai planejar mais não. Agora eu planejo, ó, eu vou ler a Bíblia tal dia, assim, vou jejuar tal dia. É isso aí. Glória a Deus, amém? Vai ser uma igreja forte espiritualmente, uma igreja viva espiritualmente, uma igreja cheia de fogo de Deus de verdade, né? Glória a Deus. E o mais preocupante da minha parte de entendimento não é receber o fogo, é manter aceso. Glória a Deus. É aceso. Eu tenho certeza que hoje está saindo pessoas aqui com o coração ardendo perante o Senhor. E eu preciso que vocês entendam a voz de Deus, que esse fogo tem que durar. Na hora que você chegar em casa, esse fogo tem que continuar. Amanhã, quando você acordar, esse fogo tem que estar lá. Esse fogo do Espírito Santo, essa presença. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem que estar cheio. Entendeu? Estou indo para o céu, pastor. Você deseja ir para o céu? Não. Estou indo para o céu. Como? Você está indo para o céu, você lê Bíblia? Não, mas como? É o mapa. Você está procurando um mapa. Já assistiram os filmes de caça ao tesouro com mapa? E que sem o mapa não acha o tesouro? É isso, o tesouro é Cristo. E para achar a gente precisa do entendimento do culto. Então o culto não é para a gente assistir, é para a gente adorar. O culto a gente não, irmãos, a igreja não precisa de telespectadores. Eu não sou um telespectador. Eu não estou no circo, eu não estou no teatro, eu não estou no circo, eu não estou no estádio de futebol, eu não estou nesses lugares. Eu estou perante o Senhor, que precisa que eu o busque de todo o coração para que eu encontre a Ele. Porque quando eu vou nesses lugares, eu sou servido. Eu vou para passear, eu vou para aprender um pouco mais de cultura, eu vou para quem gosta de torcer. Mas no culto não, eu vim para adorar. E se eu não separar isso, eu vou sentar em todas as cadeiras, achar que eu sou uma pessoa que fui para ver e voltei. Não, eu vou lá no culto hoje, vai lá. Você foi no culto? Fui. E aí? Dava bênção. Sem sentido, tudo vazio.
tem que preencher as colunas, para que tenha um entendimento na nossa vida. Eu fui e cultuei. Não, eu fui lá entregar o meu louvor, a minha gratidão. Não, eu fui lá entregar no altar de Deus a minha frustração. Deus, estou frustrado, estou passando por essa luta, mas eu vou te adorar. A construção é diferente. Sabe? As pessoas que receberam as bênçãos de Deus são pessoas que se dobraram perante o Senhor. Em curto momento a Bíblia conta, mas isso não pode ser perdido na nossa história de vida. Hoje nós estamos aqui. O meu comportamento ele tem que ser diferenciado. Deus merece ou não? Eu acho que sim. Né? Será que o resto do meu tempo é bom para Deus? Ou não? Né? Será que o restinho eu fiz tudo, gastei minha energia toda, levantei com vigor? Aí quando está lá acabando a bateria, 1% você vai falar amém, Jesus, e apaga. Aí o pastor perguntou, orou? Olha aí. Está orando? Tá. E aí, como é que tá? Chega aí. Amém. Tá bem, a gente vê, gente. Vamos orar aqui, vamos orar aí, vamos orar. Você olha assim, tá dormindo? Tô orando. O que está acontecendo? Porque a gente tem que ficar preocupado, mas é uma espiritualidade. É uma espiritualidade que tem que ser buscada. Eu estou querendo trazer aqui uma realidade, gente. Vocês estão rindo, mas é real. É real. É real. Seja diferente. Não seja parte da multidão. Chame a atenção do Senhor. Na Bíblia inteira só tem uma pessoa que Deus falou assim: este tem um coração segundo o coração de Deus. Na Bíblia não tem mais ninguém. Uma só. Tem um tanto de gente na Bíblia. Pessoas importantíssimas, mas um foi chamado que tinha coração segundo o coração de Deus. Um só. Será que tem alguém aqui que quer isso para a sua vida? Deus olha e se agacha e diz: esse aqui está segundo o meu coração. Glória a Deus. Será que tem alguém aqui que quer sentir a graça do Espírito Santo? Será que alguém aqui quer estar lavando vasilha, falando mistério? Aleluia. Será que tem alguém que quer isso? Aleluia. Será que tem alguém que está lá no trabalho, sentindo a presença de Deus ali, na leveza, na graça de Deus? Será que alguém quer isso para a sua vida? Será que alguém quer ir lá no supermercado dando glória a Deus? Oh, aleluia! Sentindo a presença. Não, porque o Espírito Santo é contínuo sobre a nossa vida. Se o fogo arder continuamente, você vai sentir essas coisas. Vai acontecer essas coisas na sua vida. Vai acontecer essas coisas maravilhosas na sua vida. Né? Você parar aqui, eu vou parar aqui 20 minutinhos hoje e vou cantar um louvor. E Deus te renovar dentro da sua casa. Você imagina o que é um renovo de Deus ou não? Uma explosão de Deus sobre a sua vida, uma rajada de línguas estranhas, um glória a Deus bem forte. Bom, se tiver demônio escondido ali, ele fica surdo e corta na hora. É Deus manifestando na tua vida naquele lugar. É você levando a presença do Senhor para dentro da tua casa. Imagina assim, ó, é você levando uma lâmpada para acender na tua casa. E há claridade. Vou acender uma luz. Quando você começa, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce, vai a oliveira, só no vaso de qualquer. Aí na hora que você estiver cantando esse corinho, Deus derrama azeite e acende a lâmpada na tua casa. Se tiver um inimigo lá, assim ó, de pezinho em pezinho, na hora que você der uma glória a Deus, ele tem que voltar. É Jesus que chegou no ambiente. Amém? Que Deus possa abençoar a Deus. Estamos sendo colocados à prova. Quanto custa para você não ler a Bíblia durante o dia? Quanto custa para você não louvar Deus amanhã? Quanto custa? Quanto custa? Você não separar, pergunta. Quanto custa para você não ler a Bíblia amanhã? Quanto custa para você não louvar amanhã? E quanto custa para você não jejuar amanhã? Amanhã vocês respondem para vocês mesmos.
pergunta difícil, não é? Parece. É isso. Somos desafiados todos os dias da nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a igreja. Amém?